E aí galera, beleza? Eu sou o Junior Vailate da Vailate Infogame. Estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês, para nossa saga de vídeos para o nosso canal, referente ao mundo dos games, enfatizando a área de PC. Lembrando que nós não vamos falar apenas de PC, mas o foco principal deste canal é deixar claro uma ideia em que eu tenho comigo e que eu apresento ela, eu exponho ela, mas não digo que ela é a ideia certa e que eu estou correto e que as outras pessoas ou posicionamentos estão errados, mas eu acredito que, tirando os exclusivos, é mais viável se ter um computador top do que se comprar um console da nova geração. Por exemplo, o dinheiro que você viria gastar com PlayStation 4 ou Xbox One, você vira estar investindo numa CPU, numa máquina, e está montando um computador onde você vai conseguir, dependendo da sua configuração e o dinheiro investido, alcançar os gráficos, chegar próximo aos gráficos desses consoles, em algumas outras configurações bater os gráficos desse console e em outras configurações superar os gráficos desse console. É isso mesmo. Caso você não saiba, a vantagem do computador para os consoles sempre foi essa, que não importava o tempo de lançamento de um videogame, quando ele era lançado já tinha tecnologias que conseguiam superar aqueles gráficos no PC, claro que com um bom investimento. Com o passar do tempo só caiu um pouco, o valor caiu um pouco. É interessante falar que se você tem a pretensão de adquirir um PlayStation 3, se você tem a pretensão de adquirir um Xbox 360, eu vou deixar o Wii fora dessa. Vocês vão entender depois por quê. Não vale a pena você catar esse dinheiro que você viria gastar com esse videogame e montar uma máquina. Por quê? Porque você não vai conseguir montar uma máquina com o valor desses consoles. Por exemplo, você já encontra no mercado hoje PlayStation 3, Xbox 360 por 800, 900 reais facilmente. E com 900 reais você não consegue montar uma máquina legal para rodar os jogos bem, com um gráfico aceitável. Nesse quesito de resolução, já em tela LCD, essas telas em HD ou Full HD. Mas se for se tratar de você vir adquirir um console já da nova geração, que seria um Nintendo Wii U, um PlayStation 4, um Xbox One, perdão, eu ia falar 360, aí já é válido, porque o investimento para esses consoles já são altos. Então você tem condição. Claro que dependendo, por exemplo, do Wii U, se você for montar uma máquina, você não vai conseguir jogar jogos do Wii U, porque a maioria é exclusivo. Entendeu? A Nintendo ela foca muito nos exclusivos. E eu vou fazer um vídeo tutorial na área de emuladores mais pra frente. Só que eu vou explicar pra vocês que, com exceção do Wii U, o que você quiser fazer no computador concernente à Nintendo você consegue. Mas isso fica para outro vídeo. Não mudando o foco desse, voltando pro assunto. Então, se você for comprar um Wii U, você for montar um PC com o valor do Wii U, você vai ter que investir um dinheirinho a mais para estar podendo montar uma máquina. Vamos lá. Eu citei no primeiro vídeo que, com o passar do tempo, eu viria estar fazendo upgrades nessa máquina que eu estou utilizando, para poder estar fazendo vídeos para vocês, teste de jogos, e com isso eu ia estar mostrando para você o que ia ser feito. Só que eu esqueci de enfatizar uma coisa, que não só upgrades eu vou fazer, como downgrades também. Que seria downgrades? Eu vou começar os vídeos não com uma configuração mais top, mas eu vou começar os vídeos com uma configuração mais simples, mostrando para vocês o que rola com essa configuração, em que resolução, com que frequência, para ver se é bom ou não e quanto você vai gastar mais ou menos para isso. Então eu separei, tá aqui, ó, esse PC aqui tá com Windows 8, tá? Eu falei muito mal do Windows 8, continuo não tão feliz com ele, mas eu preferi utilizar ele, como eu tive que remontar essa máquina para poder estar fazendo esse vídeo para vocês. O Windows 8 ele tem uma vantagem de que você já sai com ele zero, todos os drives instalados, só baixei o drive da minha placa de vídeo e foi tudo certo. Em alguns computadores o Windows 7 também faz isso.
em algumas configurações não, mas por preferência eu preferi de Windows 8 64 bits para estar fazendo esse vídeo para vocês. Aqui eu tenho uma explicação de configurações a qual eu irei trabalhar nessas aulas, nesses videoaulas que eu irei fazer, nesses vídeos de entretenimento e para curiosidade de vocês. Que configurações que eu vou fazer? Com que configurações que eu vou trabalhar? Nós vamos começar com essa PC Gamer, que é o nome que eu dei a este tipo de PC, tá? O que esse PC vai ter? Uma placa-mãe 775, eu preferi trabalhar com Intel. Lembrando que esse PC Gamer, ele é não a geração passada, mas a geração anterior, a antepassada. Geração anterior à geração que nós estamos atuais. Vocês vão entender por quê. Aqui ele vai estar com uma placa-mãe 775, 4 GB de memória DDR2, um processador Core 2 Duo, é o que eu preferi trabalhar. Ele trabalha em 2.93. Eu overclockei ele para 3.30, que é um overclock tranquilo, não está no máximo e não está dando blue screen, que é a tela azul, e está passando em todos os testes que eu fiz para ver se está rolando com tranquilidade. E a placa de vídeo, já a GTX 660. Vocês vão falar assim, pô, mas um computador de outra geração, com uma placa de vídeo dessa, quem conhece, quem entende um pouco de informática, sabe que essa placa é um pouco cara. Mas vocês vão entender o porquê que eu vou trabalhar com ela. Vocês vão ver qual que é a minha ideia em que eu vou dar para vocês a respeito disso. Depois nós vamos fazer um up e nós vamos trabalhar com o PC Gamer Pro. O que ele vai ter? Ele vai ter uma placa-mãe AMD, a M3, perdão, aí eu preferi voltar para AMD, sair da Intel. Uma placa-mãe M3, vai ter 8 GB de memória DDR3, o processador vai ser Phenom 2X4 e a placa de vídeo GTX 660. Essa configuração é a configuração do vídeo daquele primeiro vídeo que eu fiz para vocês. Não vai mudar em nada. Ela tá desse jeito aí. E depois nós vamos para PC Gamer Hardcore. Esse daqui é outro nível. É um PC já de um custo mais alto e com um desempenho melhor. O que ele vai ter? Também estou na série AMD. Lembrando que essa configuração, pessoal, às vezes você pode estar olhando assim, PC Gamer Hardcore é o melhor PC do mundo. Não, não é. Não é o melhor PC do mundo. Longe disso. Tanto que eu não vou trabalhar com nenhum Crossfire e nenhum SLI. Depois eu explico o que é isso. Que são múltiplas placas de vídeo trabalhando ao mesmo tempo. Tá? A gente não está nesse nível ainda. Eu vou começar pelo básico. Para qualquer leigo na área de informática que tiver um pouco mais de atenção, eu conseguir prestar atenção e entender o recado que eu estou passando. Esse daqui ele vai estar com uma placa-mãe M3+, tá? Vai ter 32 GB de memória DDR3, 2 pentes de 16. Vai ter um processador AMD, tá errado isso daqui. Processador AMD FX 8320, que são 8 núcleos, e a GTX, que a gente está trabalhando com ela em geral, 660. Vou explicar algumas coisas. Essa geração, a geração atual, PC Gamer Hardcore, essa é a geração atual, pessoal. Isso aqui é processador da atualidade. Essa placa-mãe é placa-mãe da atualidade. Essa memória ainda é memória de atualidade. PC Gamer Pro, geração anterior. Você vê que aqui não tem o mais, ó, tá? Era Phenom, entendeu? Vai até o Phenom X6. Eu preferi trabalhar com o X4 porque o X6 está mais fácil achar ouro do que ele no mercado. Até procurei, mas achei alguns pelo Mercado Livre, não achei os vendedores muito confiáveis. Então eu preferi trabalhar com o X4, que eu já tinha à disposição. O 8 GB DDR3, essa memória já é atual, mas a quantidade um pouco menor. E essa geração é uma geração, essa geração aqui é uma geração anterior a essa, tá? É uma geração 775. Se fosse Intel aqui, seria Core i3, Core i5, até Core i7 primeira geração. Então essa geração é mais antiga ainda. Mas por que eu estou trabalhando com essas configurações? Para você ver que às vezes você está pensando que montar um PC para gamer é surreal.
Não, eu vou mostrar para você que essa configuração aqui, ela segura jogo com tudo no máximo, tranquilamente. E detalhe, eu tinha falado para vocês do monitor que eu usava, que era um monitor que não era HD e até 1360 por 768 pixels. Eu troquei, tá, pessoal? Eu tô com uma Samsung de 32 polegadas, tá? Full HD. Estou usando ela como monitor. Então meus vídeos serão feitos nela agora. A resolução da área de trabalho aí está em 1366. Mas na hora que eu for pro jogo, vocês vão ver que eu vou dar um info nela e vai me permitir chegar em 1920 por 1080. Então os meus vídeos vão... Eu precisava dessa TV para mim poder fazer os vídeos em Full HD, para você ver qual é a qualidade que vai estar rodando e a quantidade de FPS. Por que a gente vai usar a GTX em todas? Uma é porque eu tenho essa placa de vídeo, e é uma placa de vídeo mais ou menos cara. E por que eu vou usar ela? Porque essa configuração aqui, com uma placa de vídeo inferior, é óbvio que ela não vai rodar coisas com boa qualidade. Porém, você vai lá e compra essa máquina aqui. Você não vai gastar muito dinheiro com ela. Eu não vou falar sobre valores nesse vídeo, porque eu tenho alguns projetos, tá, para estar ajudando vocês a adquirirem esses computadores nessas configurações. Estou com algumas parcerias, vamos ver se vai dar certo. E aí eu vou fazer um vídeo só acerca de valores. Mas vamos supor que você vai lá e compra essa máquina aqui, gasta lá seu dinheiro, compra essa máquina. E aí você fala, pô, e agora? O que eu faço? Pô, já paguei essa máquina aqui, não gastei muito dinheiro. Você vai lá e compra uma GTX 660 parcelada em 12 vezes. Ah, não tenho condição de pagar 12 vezes porque não tenho cartão de crédito. Beleza, guarda um pouquinho de dinheiro, dá uma entrada, pede para alguém parcelar para você. Por quê? Se você fizer upgrade para essa daqui, a GTX vai estar aqui. E se você fizer para o hardcore, ela vai estar aqui. Tá, por que então que a gente vai de GTX 660, não de 660 Ti ou de GTX Titan? Porque hoje o mercado pede uma GTX 660. Por exemplo, se você tiver um computador desse, com essa configuração, com uma GTX 660, você pega o jogo mais pesado atualmente, que é Battlefield 4, essa é a configuração, isso aqui ainda vai passar, ele não pede isso daqui não, tá? Mas essa configuração você vai rodar o seu Battlefield 4 em 60 FPS, lindo, maravilhoso, vai dar uma oscilada ali ou outra, mas vai rodar perfeito. Entendeu? Então é uma placa de vídeo que, se você for vender esse computador, você vende ele sem ela, faz um upgrade para esse, ela continua aqui e você não vai ter necessidade de tocar essa placa de vídeo tão cedo. Você vai ainda rodar com ela até o final de 2014 tranquilo. E aí depois vão vir mais tecnologias, vai vir o Watch Dogs, que provavelmente possa ser que peça uma GTX 660 Ti. Mas aí para você pular de 660 para 660 Ti, a sua 660 paga, é um pulo, meu amigo. Você passa ela por um dinheiro, põe mais 200 e pega uma 660 Ti, assim por diante. Ou pega uma melhor, enfim, fica a seu critério. Mas aí você vai ter 12 meses para pagar, você vai ficar 12 meses pagando uma placa de vídeo que... já é ultrapassada? Não, você vai. Eu escolhi essa GTX 660 porque eu fiz testes nela, testei outras placas de vídeo e ela, pra mim, ela segura o necessário, entendeu? Então, beleza, vamos lá. Então, agora, esses primeiros vídeos serão feitos com esse PC gamer aqui, o PC que a gente vai usar. Então, a gente está trabalhando com a placa-mãe 775, 4 GB de memória, o processador e a placa de vídeo, tá? A gente vai dar um iniciar X aqui para ir no sistema. E vamos confirmar aqui, ó, Intel Core 2 Duo, esse 7500, tá? Ele trabalha a 293 GHz, eu fiz um overclock para 3.30. E porque no 293 ele não estava legal, no 3.30 ele ficou ótimo. 4 GB de RAM, vai utilizar 3.12 porque tem memória compartilhada, um monte de frescura, que essa placa mãe ela não é off-board, ela é on-board. Só explicando aqui rapidinho, o que é uma placa mãe off-board? Uma placa-mãe off-board, ela é só uma placa-mãe, com suporte à memória, fonte e processador e periféricos. Ela não vem interna nela uma placa de áudio e uma placa de vídeo. Então você vai lá instalar, você vai ter que ter uma placa de vídeo dedicada e uma placa de áudio dedicada para trabalhar com ela. Uma placa de vídeo on-board, ela é aquela placa simples. Com certeza, se você tem computador, é a que você tem na sua casa, que você olha lá atrás, tem os 3 entradinhas de áudio lá, ou 4, que é a azul, a vermelha, a verde, que é para fone de ouvido, esse tipo de coisa, e tem a saída VGA.
As mais modernas, elas já têm saída HDMI ou a saída DVI, que eu vou explicar depois o que é isso. Lembrando que esses vídeos não são só para quem é Pro. Quem é Pro não precisa muito dessas informações, pode ser que tire uma dúvida aqui ou outra, mas isso daqui é para aquele que não tem muito conhecimento na área de informática e está querendo entender se vale a pena comprar um PC para gamer ou se ele vai comprar um console. Então esse é o PC que eu estou trabalhando. O que eu vou falar nessa videoaula hoje? Eu fiz as explicações acerca das configurações, tá? E eu tenho alguns jogos aqui para testes. O que eu vou fazer? Como saiu agora recentemente um Resident Evil 4 em HD, que ele vem em 60 FPS, claro que o YouTube não trabalha com 60 FPS, mas mesmo você não tendo não conseguindo visualizar o jogo rodando em 60 FPS, porque eu vou gravar o vídeo em 60 FPS, porém quando eu upar para o YouTube ele corta para 30, isso daí é padrão. Mas você vai ver que eu coloquei nas configurações 60 FPS, você vai ver que ele está rodando a 60 FPS e você vai ver que ele está rodando com tudo no high. Vai ver a configuração aqui do meu computador, lembrando que eu continuo com aquela placa de vídeo. Ó, aqui nós já temos a Samsung, ó, ela vai até 1920 por 1080, tá? Mas o recomendado para trabalho, para esse tipo de coisa é 1360. Então na hora que eu vou jogar eu deixo aqui, mas vai automático. Lembrando que eu tô com ela ainda, ó, GTX 660, tá? Que vai dar 2 GB dedicado e tem essa compartilhada aqui que rouba das minhas memórias. Então, como isso é para dúvida. Então você vai ver que tá rodando, tá numa qualidade legal. Você não vai ver a rapidez, você não vai ver os 60 FPS na imagem, mas você vai ver ali o fraps marcando e você vai ver como é que tá, se tá com lag ou não o jogo. Que nem o vídeo que eu coloquei do Battlefield 4, você viu lá, dava pra ver que na hora que eu comecei a imagem tava esquisita e eu falei, pô, pera aí, tem alguma coisa errada nas configurações. Entrei nas configurações, vi lá que tava tudo no talo, quando eu voltei a grama já tava legal, tudo bonitinho. Então você vai conseguir visualizar isso daí. E eu vou aproveitar, como nós estamos falando de games, para falar de um game que pra mim muitos não gostam mais, muitos já esqueceram da série, mas eu ainda sou fã. Eu não sou uma pessoa que costuma mudar minha opinião pelo que os outros falam. Detalhe disso é a série Pro Evolution Soccer e a série FIFA Soccer. Eu tentei jogar FIFA, joguei um tempo, gostei, mas eu gosto de Pro Evolution Soccer. Mesmo 2014 não estando tão legal, eu aprendi a jogar o jogo, gostei e estou feliz com o meu Pro Evolution Soccer. Então eu jogo desde criança e a série Resident Evil foi uma série que marcou a minha vida. Eu joguei, o primeiro Resident que eu joguei foi o 2, depois eu pulei pro 3, e depois eu joguei o 1, enfim. E o Resident Evil 4 pra mim é o melhor. Gosto muito do 6, mas o 4, ele pra mim é o melhor. E quando eu vi que saiu esse Resident Evil 4 em 60 FPS, lançamento de 2014, que ia ter a opção de eu aumentar o gráfico, eu falei, agora, coloquei pra baixar. Eu não tô com uma net de 10 MB a mais, aconteceu um problema na minha linha, tô tentando resolver, por enquanto eu tô com uma net de 2 MB, demorou uns dias para poder baixar, porque o jogo, se não me engano, são 10 GB, mas finalmente baixou. Por isso que eu demorei para estar fazendo vídeo para vocês. Agora com ele baixado, eu vou colocar ele para rolar, vou fazer um breve gameplay, mais enfatizando a configuração gráfica e a forma que o jogo tá rodando, para você analisando isso. Lembrando que depois eu vou fazer também um gameplay acerca de controles. Isso daí é para tirar a dúvida de caso algumas pessoas tenham, e tenho certeza que tem, que controle usar. Eu estava usando só o controle de Xbox 360 sem fio, com o receiver da Microsoft, mas agora eu estou usando também um controle de Wii, já está aqui no esquema, para alguns emuladores que eu estou usando, para jogos antigos. Estou usando um controle de PlayStation 2 também, está aqui, e um controle de PlayStation 3. Depois eu vou falar por que eu tenho a finalidade de ter todos esses controles. Mas esse gameplay eu vou estar fazendo com o controle de Xbox mesmo, apesar de eu estar jogando o jogo para finalizar ele. E eu prefiro o controle de Play 3 e eu uso ele. Mas para esse vídeo eu vou estar usando o controle da Microsoft. Então vamos lá para o gameplay. Pessoal, eu dei uma verificada aqui no time. Como você pode ver, eu uso a TupiCacher para estar fazendo os meus vídeos e esse vídeo já deu 19 minutos e 47 segundos. Então esse vídeo vai ficar como um vídeo de explicação, tá? Enfatizando as configurações
e eu vou fazer um outro vídeo já com o gameplay e a minha opinião acerca do Resident Evil 4 HD. Por enquanto, então, esse vídeo fica assim. Ficou mais um vídeo explicativo acerca do projeto que a gente está fazendo, acerca da configuração que nós estamos usando e os próximos upgrades que nós iremos fazer. Eu agradeço a todos, desejo a todos um bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que você está vendo o vídeo, uma boa noite. E até a próxima. Se Deus nos abençoar, nós estaremos fazendo o gameplay. Beleza, pessoal? Até a próxima, então. Fiquem com Deus.